7 tipos de almas que Deus revela para não ajudar. Alerta divino sobrenatural. Na pequena cidade de Aparecida, onde a fé se manifesta em cada canto, Daniel, um jovem de 25 anos, vivia intensamente os caminhos da devoção. Desde criança, foi ensinado a dobrar os joelhos em oração, a buscar no céu o conforto nas horas difíceis. Ele acreditava que Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, sempre ouvia seus clamores. Mas tudo mudou com a doença de sua mãe. Uma sombra pesada pairava sobre a casa, e a esperança se tornava escassa. Em meio ao desespero, Daniel sentiu o peso da incredulidade ao seu redor. Ele se deparou com famílias e amigos que, em sua maioria, pareciam desprezar a fé. Um amigo de infância, agora cético, zombava de seus pedidos a Deus, desdenhando qualquer possibilidade de milagre como mera superstição. No entanto, Daniel se lembrava das histórias que haviam acendido sua fé nos tempos de infância. Pessoas curadas, vidas transformadas. Por que suas orações não estavam sendo atendidas? Ele buscou consolo na comunidade, mas o cenário era desolador. As almas ao seu redor pareciam absorvidas em suas próprias lutas, um mar de dificuldades que obscurecia a luz da esperança. Determinando-se a não sucumbir, ele decidiu buscar um grupo de oração, um espaço onde o amor e a fé poderiam renascer. A atmosfera estava carregada na noite da reunião, vozes unidas em louvor, corações em sintonia com o divino. Enquanto oravam, Daniel sentiu uma onda de calor atingir seu peito, como se uma força maior estivesse envolta nele. Ele fechou os olhos e clamou, não só pela cura de sua mãe, mas pela fé do povo que o cercava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No ápice da oração, enquanto as vozes se elevavam, uma luz esplendorosa atravessou a sala. Não era ofuscante, mas suave como o raiar do dia. Daniel abriu os olhos, aturdido. A luz dançava como chama viva, atraindo olhares espantados, corações inquietos. Ele percebeu que ali, mesmo entre almas descrentes, poderia haver um vislumbre de esperança refletido em cada semblante. Uma sensação de renovação invadiu o ambiente. As paredes pareciam vibrar com os sussurros de bênçãos e promessas. Ao mesmo tempo, algo despertou dentro de Daniel, revelando que sua luta não era apenas pela sua mãe, mas pela restauração da fé em sua comunidade. Ele percebeu, então, que quando a união se faz na oração, milagres acontecem. Contudo, ele se perguntava, as almas ao seu redor estavam prontas para receber essa manifestação divina que se aproximava. O poder do sobrenatural estava prestes a se revelar de uma forma que ele jamais imaginaria. O que aconteceria neste desfile de fé, diante de Nossa Senhora Aparecida? A resposta ainda estava por vir, e a expectativa pulsava no ar como uma promessa que não poderia ser ignorada. Ainda imerso naquela luz reconfortante, Daniel sentiu que sua oração tinha ecoado no céu. A sala parecia ter se tornado um lugar sagrado, onde as dificuldades do mundo exterior se dissipavam. O olhar dos presentes se encontrava com o dele, e nos rostos antes cansados, agora se desenhava uma nova esperança. Era como se, por um momento, todos estivessem unidos em um único propósito: buscar o milagre com fé. Um sussurro percorreu a comunidade. Talvez um sinal, pensaram.
E Daniel, com o coração pulsando forte, percebeu que essa noite não era só sobre a cura de sua mãe, mas um convite ao despertar de toda uma cidade. Ele mantinha os olhos fixos na luz, que parecia dançar com a música dos louvores. Enquanto isso, uma mulher idosa, sentada em um canto, encarava Daniel com um olhar penetrante. Ele se lembrou de ouvir histórias sobre a sabedoria dela. Depois da oração, ela se aproximou e em voz baixa disse: "Meu filho, essa luz que você viu é o início de algo grande. Deus deseja restaurar a fé aqui, mas é preciso saber que nem todos estão prontos para acreditar." As palavras dela ficaram ecoando na mente de Daniel. Prontos para acreditar? Ele refletiu. Era verdade. Na mesma noite, ele havia sentido a incredulidade de muitos, que se deixavam levar pela amargura e falta de esperança. Seria possível que o que estava por vir pudesse incomodar aqueles que preferiam se manter nas sombras da dúvida? Daniel decidiu que não iria deixar isso para lá. Ele se aproximou do grupo novamente e disse: "Irmãos, o que ocorreu aqui hoje não foi comum. Sentimos a presença do divino. Precisamos nos unir e convocar outros. Não podemos guardar isso só para nós." As vozes de aprovação começaram a emergir, mas também havia algumas expressões de temor e desconfiança. E se tivermos que enfrentar mais dor? E se não acontecer o que esperamos? Uma mulher no fundo da sala questionou, fazendo com que o clima se tornasse tenso por um instante. Daniel percebeu que a dúvida era um inimigo ao qual precisaria enfrentar com amor. Precisamos lembrar que, mesmo na dor, Deus está conosco. Ele está com a nossa posição, nos guiando a um novo amanhecer. Com o passar dos dias, Daniel começou a organizar encontros semanais, convidando todos a participarem independentemente de suas crenças. Alguns amigos se mostraram relutantes, mas outros se uniram à causa, contagidos pela fé renovada. Aquela pequena sala de oração começou a se encher, e a cada encontro percebeu que a luz da esperança crescia entre os participantes. Enquanto isso, à medida que a fé se multiplicava, Daniel não pôde ignorar a inquietação que permanecia em seu coração. O estado de sua mãe ainda era preocupante, e ele se perguntava se, após toda essa busca, a intervenção divina realmente chegaria. Será que aquele reavivamento espiritual que se via na sala se espalharia pela cidade? Aquela pergunta envolvia sua mente como uma nuvem persistente. Mas havia outra questão que também não saía de sua cabeça. O que mais Deus estaria preparando para ele e para a comunidade naquelas orações? A passagem de um novo tempo parecia iminente. E enquanto o relógio avançava, Daniel sentiu que o milagre estava à vista, mas também que um teste de fé aguardava. O que você faria se, em meio a toda essa transformação, a vida de alguém perto de você estivesse em risco? A dúvida pairava no ar, e Daniel sentia que a resposta estava mais perto do que imaginava. As semanas se passaram, e a sala que antes era apenas um ponto de encontro, agora pulsava com uma energia diferente. Daniel sentia a mudança no ar, um tangível feixe de esperança. Cada encontro trazia novos rostos e novos testemunhos, mas também novos desafios. O entusiasmo estava sendo testado por dificuldades, especialmente quando se tratava do estado de sua mãe. Adoentada há tanto tempo, ela parecia perder a batalha a cada dia que passava. Daniel olhou para seu reflexo no espelho um dia antes do próximo encontro. A expressão que encontrou era a de um filho angustiado e esperançoso. A luta entre a fé em um Deus que cura e a realidade dura da doença se transformava em um dilema no seu coração. Enquanto pensava nisso, lembranças da conversa com a mulher idosa ressurgiram. Nem todos estão prontos para acreditar. Nesse espírito, ele começou a perceber que as crenças da comunidade estavam numa montanha-russa emocional. Uns pulavam de alegria e fé, outros vacilavam nas dúvidas. Em meio a isso,
Uma ideia começou a germinar em sua mente. Ele gostaria de fazer algo mais, algo que pudesse unir todos, não apenas em evidências de fé, mas em experiências práticas de amor e testemunhos ao redor do sofrimento. Na noite do encontro, no entanto, uma nuvem de incerteza pairava sobre os participantes. A sala estava cheia, mas não só de coragem. Havia temor e ceticismo sobre a possibilidade de um verdadeiro milagre. Mais uma vez, vamos crer que Deus pode fazer o impossível, Daniel começou. Sua voz, embora firme, carregava um tremor. Quero que vocês compartilhem os seus fardos, o que está pesando em seu coração. Juntos, podemos levar isso a Deus e buscar seu socorro. Uma das primeiras a levantar a mão foi uma jovem chamada Clara. Com lágrimas nos olhos, ela revelou como seu irmão estava em estado crítico no hospital. A dor dela encontrou ressonância no peito de muitos. Aquela mulher forte e destemida falava com um fervor tão sincero que a sala inteira estremeceu. Você não está sozinha, Clara. Cada lágrima sua é uma intercessão. E aqui estamos para orar por você e por seu irmão. As palavras de apoio de Daniel ecoaram, fazendo com que outros começassem a contar suas próprias histórias de dor e aflição. Cada voz amplificava a conexão, criando um espaço onde a vulnerabilidade se transformava em força. Enquanto as orações começavam, Daniel sentiu uma presença sobrenatural na sala. Era como se uma brisa fresca tivesse acariciado seu rosto, trazendo uma sensação de paz que lhe foi estranha, mas acolhedora. Ele pediu que todos colocassem as mãos sobre os corações e clamassem a Deus por suas causas. O fervor das palavras e a intensidade da fé ferviam no ar. No entanto, no fundo de seu coração, Daniel não podia evitar a sensação de que um teste de fé estava prestes a acontecer. Algo além das orações e esperanças estava em jogo. E quando o amém coletivo ecoou pela sala, algo aconteceu. Um celular tocou. Era um número desconhecido. O coração de Daniel disparou. Poderia ser alguma notícia sobre sua mãe? Com a mente a mil, ele atendeu. A voz do outro lado se apresentou. Daniel é a testemunha do seu milagre. Mas o que essa pessoa teria a dizer? Será que sua mãe estava bem? A sala estava cheia de esperança e gritos de apoio. E agora, ele estava prestes a descobrir se tudo isso, todo aquele clamor, tinha um propósito maior. O que mais Deus tinha reservado para Daniel e para sua comunidade? O desdobrar daquelas palavras traria revelações que mudariam tudo. Daniel sentia o coração pulsar com força enquanto ouvia a voz do outro lado da linha. Os olhos de Clara e dos outros participantes estavam fixados nele, como se esperassem que ele trouxesse um milagre. Ele tentou manter a calma, mas a ansiedade corroía sua confiança. Estou ouvindo, respondeu, a voz tremendo levemente. Daniel, sou uma amiga da sua mãe. Estive com ela durante a última semana e preciso compartilhar uma coisa importante com você. A voz, embora gentil, trazia um peso que parecia se intensificar a cada palavra. Ela estava em um estado muito delicado, mas algo extraordinário aconteceu. Enquanto a mulher contava a história, Daniel percebeu que os sentimentos na sala mudavam. Poderia ser esperança ou ainda desilusão disfarçada. Os rostos ao seu redor refletiam a tensão, a mesma que ele sentia em seu próprio ser. Ele se lembrou de cada vez que tinha orado, de cada clamor feito por sua mãe, e uma onda de emoção subiu. Ela começou a recuperar a consciência de repente, como se uma força a tivesse tocado, disse a mulher. Foi como um sopro de vida. Daniel, crê que Deus a está segurando? Ela precisa de você agora. Venha imediatamente. Foi como se um relâmpago tivesse cruzado o céu em seu peito. A sala parecia girar, e todos os sons se tornaram um zumbido distante. Obrigado, Daniel conseguiu dizer antes de desligar. Ele olhou em volta
e viu a comunidade que havia se formado ao seu redor. Pessoal, eu preciso ir. Minha mãe, ela está melhorando. Um clamor de alegria surgiu. Tudo que ele via agora era amor e esperança dentro da sala. As expressões nas faces de seus irmãos e irmãs revelavam um entendimento profundo sobre as lutas que todos estavam enfrentando. "Vamos orar juntos antes de você sair", exclamou Clara. Daniel assentiu, sentindo que aquele momento era uma síntese de tudo pelo que haviam passado. Eles se reuniram, unindo as mãos no centro da sala, e as orações subiram como fumaça sagrada em direção ao céu. O fervor que emanou daquele grupo pulsava com a força de uma onda, enquanto eles clamavam por proteção, cura e milagres. Daniel sentiu algo diferente ao se juntar àquela roda de fé. Uma certeza crescente de que haviam encontrado um propósito maior ao se unirem em oração. Ele resgatou a coragem que muitas vezes tinha vacilado, sentindo o calor da presença de Deus aquecer seu coração, mesmo em meio às incertezas. Quando foram libertos, Daniel percebeu que havia mais a ser feito. Aquela energia gerada pela união não poderia se dissipar. A partir daquele momento, ele decidiu que não apenas buscaria por milagres pessoais, mas criaria um espaço onde todos pudessem testemunhar e compartilhar seu milagroso amor. O grupo se dispersou lentamente, cada um sentindo um peso a menos nos ombros. Daniel virou-se para Clara, que ainda tinha lágrimas nos olhos, mas agora elas eram de gratidão. "Vamos marcar um encontro especial na próxima semana. Podemos compartilhar nossas histórias de milagres e somos a prova viva do amor de Deus." Antes que pudesse finalizar a frase, de repente, uma das janelas bateu com força, como se algo estivesse prestes a entrar. Um sentimento de expectativa tomou conta do ambiente. "O que foi isso?" sussurrou alguém. As cabeças se viraram, os olhares se cruzaram. Um mistério pairava no ar. A energia na sala parecia mudar mais uma vez, como se Deus estivesse prestes a fazer algo incrível. O que mais aquela noite preparava para Daniel e sua comunidade? Ele sabia que a jornada estava apenas começando e que cada milagre exigia novos passos de fé. A expectativa se tornava palpável e a pergunta ecoava: estariam todos prontos para receber o que estava por vir? Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto a janela continuava a bater, a força do vento parecendo vibrar com a energia da sala. Ele olhou para os rostos ao seu redor e viu o espanto e a curiosidade surgirem. Aquela sensação peculiar que pairava no ar aguardava ser desvendada. Assim que a última oração foi sussurrada, um silêncio pesado tomou conta do espaço, como se o universo estivesse segurando a respiração. "Vamos ver o que está acontecendo", comentou Clara, com um toque de coragem em sua voz. Todos se levantaram lentamente, a tensão crescente, enquanto a ideia de um mistério os chamava para mais perto da janela. Daniel se aproximou, seu coração pulsando com velocidade. Ao abrir a persiana, um brilho ofuscante inundou a sala. Era como se uma luz celestial estivesse invadindo o lugar. Ele inspirou fundo, sentindo uma mistura de medo e esperança. "O que é isso?" sussurrou alguém atrás dele. "Deus pode estar nos surpreendendo", Daniel murmurou, mal acreditando nas palavras que saíam de sua boca. Enquanto a luz se intensificava, uma figura surgiu no brilho, emergindo do nada, como um viajante do além. Era uma mulher, elegantemente vestida, com um sorriso que irradiava paz e cheia de uma energia que fazia o coração de todos na sala disparar. "Eu sou enviada para compartilhar algo poderoso com vocês", a mulher declarou, sua voz melodiosa e reconfortante. Ela tinha uma presença que acalmava, como se cada palavra fosse um bálsamo para a alma angustiada. "Deus está prestes a fazer algo que vai além da compreensão humana. Ele deseja que todos vocês estejam prontos para a transformação que vem." Os murmúrios da sala se intensificaram. A tensão
se convertendo em pura expectativa. Como estamos prontos? Perguntou um dos irmãos de fé, com um fio de angústia na voz. Estamos orando, buscamos um milagre, mas não sabemos como nos preparar para o inesperado. A mulher olhou diretamente nos olhos de Daniel, como se visse além de sua dúvida. Existem 7 tipos de almas que precisam ser reconhecidas e transformadas para que o milagre aconteça. Almas que, mesmo em sua caminhada de fé, ainda estão presas em medos, preconceitos e dúvidas. Almas que precisam se render completamente ao amor de Deus. As palavras dela reverberaram como um eco divino. Daniel sentiu o coração acelerar, não apenas pelo temor, mas pela esperança que nascia a cada frase. Que tipos são esses? Ele ouviu a si mesmo perguntar, mal controlando a ansiedade. A primeira alma é a alma do medo, que impede o amor verdadeiro. A segunda é a alma resignada, que se conforma com a dor. A terceira é a alma egoísta, que não vê o outro. A quarta é a alma da dúvida, que questiona o impossível. A quinta é a alma do orgulho, que se recusa a se render. A sexta é a alma solitária, afastada da comunhão. E a sétima, a sétima alma é a mais triste, a que se esqueceu do amor de Deus. Mas para cada alma, há promessas de liberdade, ela disse, sua voz carregada de autoridade. O coração de Daniel pulsava, chamando-o a refletir. Ele olhou ao redor e percebeu que todos ali também eram desafiados a encarar suas próprias lutas e questões. O que precisamos fazer? Alguém perguntou, e a mulher sorriu. A resposta está em vocês. Abandonem seus fardos, abram seus corações. O milagre já começou, mas ainda há um caminho a ser percorrido. Assim que terminou de falar, a luz começou a se dissipar lentamente, como uma cortina que se fecha após um grande espetáculo. Daniel sentiu que algo profundo tinha mudado ali. Uma nova compreensão o abraçava. Estamos todos prontos para o que vem a seguir, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade, ele declarou, sentindo uma onda de energia renovada. Mas ele sabia que a jornada não terminava ali. O desafio os esperava. O que a transformação real exigiria deles a partir daquele momento? Cada um estava prestes a entrar em um processo de autoconsciência e entrega ao amor divino. Será que estariam prontos para permitir que as verdades reveladas mudassem suas vidas para sempre? Uma nova expectativa crescia entre eles, e a pergunta ecoava: como cada alma, uma vez revelada, se tornaria parte do plano milagroso que estava por vir? O momento de silêncio que se seguiu à revelação da mulher parecia uma eternidade. Daniel e os outros estavam submersos em pensamentos, processando as profundas verdades que haviam sido reveladas. Ele notou a intensidade nos olhos de Clara, que refletia uma mistura de ansiedade e determinação. Cada um ali precisava encarar seus próprios medos e inseguranças, e, ao mesmo tempo, se unia em um chamado maior. Precisamos falar sobre isso, Daniel propôs, rompendo o silêncio. Essas almas que ela mencionou, precisamos entender como deixar para trás o que nos limita. Os irmãos começaram a se reunir em pequenos grupos, os rostos iluminados não apenas pela luz que ainda pairava na sala, mas pela chama ardente da esperança. O som de vozes murmurantes começou a preencher o ambiente, discussões se desenrolando sobre como poderiam juntos enfrentar cada um dos desafios apresentados. Você acredita que nossa alma do medo nos impede de ver o que Deus realmente quer? Clara perguntou a Daniel, o olhar fixo, buscando respostas nos olhos dele. Sim, e não é só sobre medo do amanhã. É a ansiedade que nos paralisa, ele respondeu. Precisamos encarar isso de frente. O primeiro passo é reconhecer nossa luta. Todos ali estavam imbuídos de um sentimento como uma convocação para a transformação. As palavras da mulher ecoavam na mente e nos corações, como um instrumento tocando uma melodia divina. Ouvia-se o som de respirações profundas,
como se cada um estivesse se preparando não só para falar, mas para se expor, vulnerável. Um dos irmãos, Ricardo, com lágrimas nos olhos, levantou a voz. Eu sou a alma solitária. Muitas vezes sinto que não mereço estar aqui. Seu desabafo fez com que muitos assentissem com a cabeça. Outros se aproximaram, oferecendo apoio e compreensão. A mulher continuava presente em suas memórias, como um guia espiritual os inspirando. Eles sentiram que não estavam sozinhos nessa jornada. Cada confessionário se transformava em um espaço de cura, onde o amor de Deus fluía, trazendo alívio e encorajamento. E se nós organizássemos um encontro, sugeriu Marco, um jovem de fé fervorosa. Uma oportunidade para cada um compartilhar suas lutas e assim crescer em unidade? As reações foram instantâneas. A ideia de se reunir em espírito de comunidade era, na verdade, o que Deus esperava deles. O ambiente estava carregado de expectativa, como uma primavera fresca anunciando os novos começos. Vamos nos reunir e orar por cada uma dessas almas, Clara disse, com um brilho nos olhos. Se dedicarmos tempo a isso, Deus certamente nos mostrará o caminho a seguir. E assim, formaram um círculo, segurando as mãos uns dos outros, uma comunidade entrelaçada em fé e esperança. Eles começaram a orar, cada um levando ao Pai suas lutas e anseios. Enquanto subiam suas vozes em adoração, a presença divina parecia se intensificar na sala. Era como se a luz que antes os tocara estivesse agora entre eles, vibrante e pulsante. A cada oração, a liberdade prometida se tornava mais palpável. Os corações se abriam, lágrimas se misturavam a sorrisos, e aqueles que antes estavam escondidos, sob o peso do medo, começaram a se levantar, fortalecidos pela comunhão e pela fé compartilhada. No fundo de cada alma, uma nova esperança nascia. A transformação já estava em andamento. Mas no meio desse fervor de oração e renovação, um sussurro suave cortou a intensidade do momento, como um relâmpago de compreensão e inquietude. E se tivermos que soltar algo que amamos muito em nome dessa transformação, estarão prontos para o que isso significa? Essa pergunta pairou no ar, tão intensa quanto a presença divina que os envolvia, deixando todos em um estado de reflexão profundo. A jornada de transformação estava apenas começando, e o que mais Deus estava prestes a revelar. O círculo de oração continuou, mas agora algo novo pairava no ar. A interrogação sobre soltar aquilo que se amava se tornara um peso invisível nos corações de cada um. Daniel, ainda segurando a mão de Clara, sentiu uma onda de emoção. Como era comum entre eles, seus olhares se encontraram em busca de conforto e entendimento. Às vezes, carregar um fardo é mais fácil do que deixá-lo ir, não é? Clara sussurrou, sua voz um misto de tristeza e esperança. A pergunta é, o que estamos dispostos a abrir mão? Antes que Daniel pudesse responder, a voz de Ricardinho, o adolescente sonhador do grupo, ecoou como um raio. Eu não consigo imaginar ficar sem meu sonho de ser músico. E se eu tiver que abrir mão dele para servir a Deus? Será que ainda assim serei feliz? O menino balançou a cabeça confuso. Os outros assentiram. As reações eram variadas. Alguns estavam com medo, alguns em dúvida, mas todos estavam pensando. O peso de algo precioso sendo colocado na balança, em troca de um chamado maior. Mas será que esse sonho não pode se tornar parte do plano de Deus? Daniel interveio, buscando aliviar a tensão. É sobre confiar que, se somos chamados a soltar, algo maior e melhor pode acontecer. Talvez nunca seja sobre perder, mas sim ganhar uma nova perspectiva de como servir. As palavras de Daniel pareciam criar ondas de esperança entre eles. Havia um alívio começando a tomar conta. O peso não desapareceu, mas a luz nas mentes deles começava a se acender. Eu sempre pensei que tinha que ser tudo ou nada,
Ricardo comentou, mais firme agora. Mas e se eu puder deixar algo de lado para enxergar um novo caminho? A música pode ser uma forma de louvar, não? Exatamente, Clara exclamou, suas mãos apertando mais forte as de Daniel. Talvez devêssemos escrever uma carta para Deus, entregando nossos sonhos e medos, como um sinal de entrega e fé. Se for da vontade dele, ele cuida. A proposta ressoou com o grupo. Um a um, começaram a falar sobre o que estavam dispostos a deixar de lado. Inseguranças, relacionamentos complicados e até mesmo certos anseios que, em suas profundezas, não pareciam se encaixar mais nas novas direções que buscavam. O silêncio novamente caiu, mas agora era um silêncio mais leve. As vozes que antes eram cheias de medo estavam agora entremeadas com a fragilidade da esperança. Logo, uma ideia surgiu. Por que não fazemos um ritual de entrega? Sugeriu Marco, os olhos brilhando como se uma visão tivesse surgido. Podemos escrever nossas cartas e queimá-las aqui, como um ato simbólico, um sinal de que estamos soltando e confiando em Deus. O grupo imediatamente se encheu de energia ao ouvir a ideia, como se um impulso divino os movesse. Todos se levantaram e se dirigiram a uma mesa onde poderiam escrever suas cartas. As canetas deslizavam no papel, corações expandidos, e risos nervosos ecoavam conforme compartilhavam seus pensamentos. Cada palavra escrita parecia um passo mais para a liberdade. Quando todos terminaram, formaram novamente o círculo e, em um momento solene, começaram a queimar as cartas. As chamas dançando refletiram não apenas o fogo físico, mas uma transformação pulsante no espírito de cada um. Tudo o que agora era soltado se tornava uma nova oportunidade de crescimento. O cheiro da fumaça misturava-se ao cântico de louvor que fluiu espontaneamente. As vozes se uniram, transformando-se em um hino de libertação, enquanto cada um sentia a presença divina mais intensamente. Mas, enquanto o fogo crepitava, algo inesperado aconteceu. Uma imagem começou a surgir nas mentes dos presentes, a figura da mulher que os guiara nas primeiras horas. Havia algo mais a ser revelado, algo que desafiava a relação entre eles e o propósito maior que buscavam. Ela disse que haveria mais almas a serem curadas entre nós. Clara lembrou, olhando ao redor. O que isso significa para cada um de nós? As perguntas pairavam novamente no ar. O fogo dançava e o coração pulsava em expectativa. O que viria a seguir? Que outros desafios ou revelações Deus guardava para aquele grupo unido em fé? A verdadeira jornada, parecia, estava apenas começando. O silêncio preenchia o espaço, mas na mente de cada um turbilhão de pensamentos e sentimentos começava a borbulhar. Havia uma energia vibrante entre eles, uma consciência coletiva de que algo maior estava prestes a acontecer. Daniel apertou a mão de Clara, buscando força em seu toque, enquanto os olhos dela brilhavam com a intensidade de uma nova descoberta. Se havia algo mais a ser revelado, então é porque talvez cada um de nós esteja guardando algo que precisa ser confrontado, disse Ricardo, mais pensativo. Talvez a cura não venha só para nós, mas através de nós. A proposta de Ricardinho ecoou no círculo, como se cada palavra causasse uma onda de entendimento. Era o momento de olhar para dentro, não apenas para soltar sonhos, mas também para permitir que a luz de Deus iluminasse as partes mais sombrias de suas almas. Clara, com uma voz suave, sugeriu: e se fizermos um momento de oração em que possamos trazer à superfície o que está escondido? A cura pode exigir um passo mais profundo. A ideia somou-se à atmosfera já carregada, fazendo alguns tremerem de nervosismo, enquanto outros se preparavam para enfrentar seus medos. Daniel percebeu a mudança em seus amigos, um misto de coragem e vulnerabilidade que não havia sido notado antes. As chamas dançantes refletiam mais do que a entrega de cartas.
agora sinalizavam um caminho de autoavaliação e redescoberta. Podemos compartilhar nossas histórias, uns com os outros, sem medo de serem julgados, Marco falou, buscando encorajar o grupo. Às vezes, um fardo só se torna mais leve quando é dividido. Concordo, às vezes, a dor que guardamos é a maior barreira entre nós e o que Deus tem preparado, disse Clara, olhando nos olhos de cada um. Não precisamos carregar isso sozinhos. Estamos aqui como família. As vozes foram se somando, como notas de uma melodia harmônica. Cada um começou a contar o que os afligia, não mais sendo apenas sombras em um círculo de oração, mas luzes que brilhavam juntas em uma nova conexão. Ricardinho abriu o coração sobre suas inseguranças como músico, revelando seu medo de fracassar. E se eu nunca for bom o suficiente? E se a música que amo se transformar em um fardo? Mas você é maravilhoso do jeito que é. Clara o encorajou. Deus não quer a sua perfeição. Ele deseja o seu coração. Outros começaram a compartilhar medos sobre relacionamentos, desafios emocionais e as armadilhas do passado. Havia choro e risadas, momentos de fragilidade seguidos por promessas de apoio. Cada história era como um tijolo a mais na construção de um mural de fé, paz e compreensão. Quando todos se renderam à vulnerabilidade, um sentimento inegável começou a circular. O que antes era dor, agora se tornava compaixão, unindo-os de uma forma que eles nunca imaginaram ser possível. Se Deus realmente trouxe cada um de nós aqui hoje, é por um propósito, ponderou Daniel, sua voz firme. Estamos sendo moldados, curados, não apenas para nós, mas para aqueles que virão depois de nós, a luz suficiente para nós todos. Mas no auge daquele momento de clareza e união, um sussurro que parecia uma brisa suave passou por eles. Uma sensação de pressentimento fez com que seus corações acelerassem. Ei, vocês sentiram isso? Perguntou Marco, olhando nervosamente para os lados, como se alguém ou algo estivesse prestes a entrar nesse espaço. Os olhares se encontraram novamente, agora carregados de uma expectativa intensa. O grupo, antes imerso em suas próprias histórias, rapidamente percebeu que estavam em um ponto crucial. O que mais Deus revelaria a eles naquela noite? Alguma visão, ou talvez uma inspiração ainda mais profunda os aguardava. O que virá a seguir? Estaremos prontos para o que Deus tem reservado para nós? Estamos prestes a descobrir. Os olhos de Daniel brilharam intensamente. Seus lábios sussurraram uma oração silenciosa, enquanto o ambiente vibrava com uma expectativa quase palpável. O grupo se concentrou, e a luz das chamas da fogueira os envolveu como um manto sagrado. Uma serenidade profunda começou a se espalhar, cobrindo cada um deles com uma sensação de que estavam prestes a ser envolvidos por algo verdadeiramente divino. Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, sugeriu Clara, sua voz serena, mas firme, ecoando pelo ar. Se houver algo a ser revelado, precisamos estar abertos para receber. E assim, cada um à sua maneira começaram a orar. As palavras se entrelaçaram em um murmúrio coletivo, uma harmonia celestial que parecia fazer as paredes daquelas almas se desmoronarem. No silêncio, onde as orações flutuavam, uma sensação de calor invadiu o espaço, como se a própria presença de Deus estivesse se manifestando ali, entre eles. De repente, uma brisa mais forte soprou, fazendo as chamas da fogueira dançarem. Um arrepio percorreu a espinha de cada um, e todos olharam uns para os outros. Sem necessidade de palavras, sabiam que algo especial estava acontecendo. Era uma espera em suspenso, onde o tempo parecia desacelerar, onde o mundo exterior desaparecia e o universo se tornava aquele círculo sagrado. Eu sinto algo, disse Ricardinho, seus olhos arregalados. Meus dedos estão formigando e uma melodia parece querer sair de mim. Algo mais profundo, algo que eu nunca pensei que pudesse expressar.
Então deixe fluir, incentivou Marco, um sorriso aflorando em seu rosto. Esse é o momento, não temos barreiras aqui. Tudo é acolhido, tudo é permitido. Enquanto as palavras de Marco ecoavam, Ricardinho pôs-se a tocar seu violão, mas as notas soaram como se o próprio céu estivesse se abrindo, e a música não era apenas uma melodia. Era uma declaração de liberdade, um clamor de almas buscando se descobrir. A melodia começou a tocar dentro de cada um, despertando algo oculto. Clara sentiu lágrimas quentes escorregarem pelo seu rosto, não de tristeza, mas de um inexplicável alívio. Era como se toda a dor que ela guardava tivesse sido varrida por aquela música. Ao seu redor, os amigos se juntaram, unindo suas vozes em um canto suave, suas almas se entrelaçando na adoração. Uma sensação de unidade se formava, como se cada ser ali se tornasse parte de algo muito maior. E nesse momento mágico, uma imagem começou a tomar forma na mente de Daniel. Ele viu palavras iluminadas, como se sinais surgissem do céu, cada um trazendo uma mensagem única para cada um deles. São 7 almas, 7 tipos de almas que Deus está revelando, pensou. E cada uma delas tem um papel crucial na nossa jornada. A música aumentou em intensidade, e ele sentiu que tinha que compartilhar o que estava vendo. Pessoal, eu acho que Deus está nos mostrando algo. Ele tem um plano. Tem 7 tipos de almas que precisamos entender. 7 almas que nos ajudam a compreender o nosso chamado e missão. O círculo se encheu de curiosidade, e a atmosfera vibrava com um misto de temor e expectativa. Mas o que significam essas almas? E como sabemos se realmente somos chamados a revelar essas verdades? Questionou Clara, com os olhos brilhando de interesse. Daniel, sentindo a responsabilidade do que compartilharia, hesitou por um momento. Mas a força da música e a união do grupo apenas lhe deram mais coragem. Eu não sei, mas acredito que a partir do que vivemos aqui, Deus vai nos revelar tudo. Vamos estar prontos para ouvir, ele anunciou, e a energia cresceu. Uma onda de entusiasmo percorreu o grupo. As perguntas e anseios se misturavam com a maturidade da experiência daquele encontro. Mas também existia ali uma pontada de insegurança, pois a visão não estava completamente esclarecida. Qual seria a verdadeira revelação por trás das 7 almas? Que desafios e responsabilidades viriam com essa nova compreensão? Assim, o círculo continuou a vibrar, ora em oração, ora em melodia, mas todos na expectativa de um mistério maior que ainda estava por vir. Estamos prontos, Senhor, murmurou Marco. É hora de descobrir o que tu tens para nós. Aquela noite em Aparecida se tornaria uma marca indelével na memória de Daniel e de todos os que estavam ali reunidos. A intensidade da música ainda reverberava no ar, e o fervor da oração parecia ter atraído uma nova dimensão da presença divina. As almas estavam afloradas, e a atmosfera pulsa com uma expectativa que pulsava como um coração vibrante. Com o fervor em alta, Daniel sentiu que deveria liderar o grupo em uma reflexão mais profunda sobre as 7 almas que estiveram reveladas. Naquele momento, sentiu a sutil orientação do Espírito Santo guiando suas palavras. Ele se levantou e, olhando para os rostos ávidos por verdade, começou a compartilhar. A primeira alma é a alma do medo, disse Daniel, sua voz firme. É aquela que nos mantém aprisionados em inseguranças, mas Deus nos dá coragem. Quando abrimos nossos corações, deixamos o amor expelir o medo. Os olhares se encontraram, e muitos acenaram concordando. O medo costumava ser uma barreira, mas aquela noite tinha provado que a coragem poderia vencer. A segunda é a alma resignada, continuou. A que aceita o sofrimento, mas esquece que temos um Deus que cura. Hoje, precisamos lembrar que a restauração é sempre possível, desde que sejamos ativos na fé. Um murmurinho de apoio ecoou pela sala.
Aqueles que passaram por lutas semelhantes começaram a sentir que poderiam agir, que não eram impotentes. A terceira alma, ele disse, é a alma egoísta, aquela que se fecha para o próximo. Precisamos aprender a amar de forma generosa, a estender a mão para ajudar, como tantas vezes fizemos uns pelos outros aqui. As expressões de compaixão surgiam como reflexo nas faces dos presentes, cada um absorvendo essa verdade. A quarta alma é a da dúvida, declarou Daniel. E a dúvida pode ser uma sombra que ofusca nossa visão. Porém, juntos podemos iluminar esse caminho. Ao compartilharmos a fé, podemos dissipar a incerteza. Ele sentiu a energia crescer e viu Clara e Ricardinho. Suas lágrimas agora eram de esperança e certeza. A música de antes ainda ecoava em seus corações. A quinta alma é a do orgulho, que nos impede de pedir ajuda ou perdão. Precisamos nos humilhar e reconhecer que, em Cristo, somos todos iguais. Precisamos dele um do outro. Ele exclamou. As lágrimas escorriam, mas agora eram lágrimas de libertação. A sexta alma é a solitária, prosseguiu. Aquela que se afastou do convívio, que se sente abandonada. Essa é a hora de se unir. Estamos juntos e cada um tem um papel na vida do outro. Precisamos lembrar, como família, que ninguém deve ser deixado para trás. O clima estava quente, vibrante. Todos se sentiam envolvidos nesse manto de amor que os unia. E, finalmente, Daniel respirou fundo. A sétima alma é a alma que se esqueceu do amor de Deus. Essa alma precisa redescobrir a alegria do Pai. Precisa saber que ele anseia por uma conexão profunda e que o amor dele é incondicional e eterno. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em seus irmãos e irmãs. Hoje temos a oportunidade de permitir que Deus nos enfrente, de reconhecer em quais áreas precisamos de cura, libertação e transformação. Um compromisso de que, a partir de agora, deixaríamos essas almas para trás e entraríamos em uma nova era de fé juntos. Um clamor de amém e aleluias ecoou pela sala, e a emoção tomou conta de todos. Com corações abertos, decidiram que não poderiam sair daquela reunião sem um compromisso concreto. Vamos criar um projeto de manifestação de amor pela nossa comunidade, sugeriu Clara. Precisamos fazer algo que transforme a nossa cidade, um sinal de que a fé está de volta. Isso mesmo, um evento onde as pessoas possam vir e compartilhar suas batalhas, mas também as vitórias, completou Marco. Podemos adorar, orar e mostrar que a luz de Deus ainda brilha, mesmo em meio às dificuldades. Com a alegria emanando entre os presentes, começaram a discutir ideias, planos, e a esperança fervilhava. Aquela noite se tornaria o alicerce para ações que se espalhariam por sua cidade. Naquele momento, dele sobrou um só clamor. Senhor, estamos prontos para agir. Prepara-nos para levar o teu amor a cada alma que precisa. Assim, porta após porta, corações seriam abertos, e a transformação começaria não apenas entre eles, mas ressoaria para além dos muros da sala de oração. Era o início de um novo tempo, onde o amor de Deus se manifestaria em ações concretas, unindo a cidade em um propósito divino pulsante. Daniel se lembrou de um versículo em sua mente. A fé sem obras é morta. E naquele instante compreendeu que suas orações tinham sido ouvidas. Era hora de colocar a fé em movimento. Com uma nova determinação, sabia que cada um deles tinha uma missão divina. A expectativa pulsava, e a cidade de Aparecida estava prestes a testemunhar algo grandioso. Porque onde há fé, há transformação. E agora, querido irmão e irmã, é hora de se unir a nós. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos saber o que Deus está fazendo em sua vida.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. A hora é agora. Seja um verdadeiro servo de Deus e apoie este canal com suas ações.